Boa tarde, colegas engenheiros civis, arquitetos, técnicos de edificação e todo o grupo que constitui a cadeia da construção civil. Aqui quem fala mais uma vez é o amigo de vocês e colega, engenheiro Mário Elísio Aguiar Soares, engenheiro civil formado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na antiga Escola Nacional de Engenharia, na Ilha do Fundão. Espero mais uma vez um excelente encontro entre nós e nós vamos hoje falar um assunto totalmente novo que no 23º vídeo nós começamos a falar na sua introdução e hoje, finalmente, vamos realmente começar a estudar, trocar informações com vocês sobre um assunto de tremenda importância que está muito em voga, inclusive aqui em Fortaleza, no Ceará, que são as patologias das alvenarias de fachadas das edificações. Isso é um assunto longo, vasto, portanto teremos que ter muita paciência e eu vou dar tudo o que eu posso de mim, no sentido de transmitir com a maior tranquilidade, calma e didática. Espero que vocês gostem. É um assunto muito interessante que está na moda. Portanto, vamos iniciar o nosso estudo, que seria praticamente um curso sobre isso, em que eu chamaria até assim um capítulo 1, intitulado As patologias existentes nas alvenarias, nos revestimentos de argamassa e no revestimento cerâmico. Quer dizer, então nós vamos estudar as patologias nas alvenarias propriamente ditas, também nos revestimentos cerâmicos e também nos revestimentos de argamassa, que pode ser o reboco ou o embolso. Muito bem. Então, as patologias das alvenarias de fachadas são detectadas exatamente através de uma inspeção visual macroscópica. E isso ocorre quando se faz uma vistoria técnica na edificação, onde constata-se a ocorrência das mais diversas anomalias. O que vem ser essas anomalias? Que significa que uma irregularidade, ou uma anormalidade, ou uma desconformidade dos materiais que constituem as alvenarias. Então a gente vai encontrar essas anomalias, que significa isso que eu acabei de dizer. Os trabalhos de uma vistoria técnica ocorrem em todos os locais possíveis de acesso numa edificação e são complementados por análise de projetos do tipo os projetos estruturais, os projetos de arquitetura, os projetos de instalações, tá? Isto é, quando existirem, que às vezes é chamado para uma determinada edificação, para fazer exatamente essa vistoria técnica, e pede os projetos, não tem projeto de absolutamente nada, principalmente os prédios ou as edificações mais antigas. Por exemplo, eu moro num prédio de 40 anos. Até hoje eu não vi o projeto estrutural nem de arquitetura. Só para vocês terem uma ideia. Além dos projetos que complementam essa vistoria, a gente também pegando as informações junto aos condôminos do edifício, ora que nós estamos visitando, e também junto aos vizinhos dessas edificações. Tudo isso ajuda para você fazer uma excelente vistoria técnica. Às vezes até mesmo com o emprego de instrumentos específicos, como o parcômetro, que detecta as armaduras no concreto. Armado, por exemplo. E às vezes também ajuda muito as fotografias, o acervo fotográfico, durante
a execução da obra. O levantamento de subsídios, quer dizer, tudo que se deve levantar para se elaborar, constituir uma boa vistoria técnica, através do relatório de vistoria técnica, por exemplo, do tipo relatório de vistoria técnica estrutural, o levantamento desses subsídios investiga no local diversos fatores, tais como a gente no local vai investigar vários fatores, e que são vários mesmo, são muitos. Por exemplo, vamos investigar a incidência, a configuração, quer dizer, o formato, o comprimento e a abertura e localização, por exemplo, de uma fissura ou trinca. Isso é um dos levantamentos que a gente faz, chamado levantamento de subsídios. Subsídios são esses fatores que vão ajudar na elaboração do relatório de vistoria técnica, através da inspeção predial ou vistoria técnica. Outro fator de levantamento importante, a idade aproximada dessa fissura ou trinca do edifício e a época em que foi construído o edifício. São fatores importantíssimos para uma boa elaboração de um relatório de vistoria técnica. E mais, se a mesma fissura ou trinca aprofunda-se por toda a espessura do componente trincado, se a trinca ou fissura, se trinca semelhante aparece em componente paralelo ou perpendicular àquele em exame, se tem trinca semelhante na direção paralela ou perpendicular, se a trinca ou fissura semelhante aparece em pavimentos contíguos, que são os pavimentos tipos dos edifícios, se trinca semelhante aparece em edifício vizinho, olha como as trincas e fissuras são de fundamental importância para nós elaborarmos um grande relatório de vistoria técnica. Se o aparecimento da trinca é intermitente ou se sua abertura varia sazonalmente, quer dizer, ou se aquela fissura é permanente ou ocorre de vez em quando, se a trinca já foi reparada anteriormente, isso é muito importante, se tem a trinca ela já foi reparada anteriormente, se ocorreu alguma modificação profunda nas cercanias da obra, do tipo, eu tenho o meu prédio aqui, se do lado foi feito um prédio maravilhoso de 20 pavimentos, 30 pavimentos, se no entorno da trinca aparecem outras manifestações patológicas, como umidade, descolamentos, manchas de ferrugem ou de bolo é o mofo, eflorescências, a gente já está cansado de saber, são aquelas manchas brancas na superfície, e etc. Se nas proximidades da trinca existem tubulações hidrossanitárias ou eletrodutos embutidos na alvenaria, isso repercute na formação da trinca. Se existem na obra caixilhos comprimidos, caixilhos das janelas, por exemplo, se estão comprimidos é porque houve uma deformação em excesso. Se as trincas manifestam-se preferencialmente em alguma das fachadas da obra, temos a fachada leste, oeste, norte e sul. Se ela se manifesta preferencialmente em uma fachada, se existem deslocamentos relativos para fora ou para dentro, na superfície do componente trincado, se a abertura da trinca ou fissura é constante, ou se ocorre estreitamento numa dada direção, que às vezes ela tem uma abertura e de repente ela se estreita. Se a trinca ou fissura é acompanhada por escamações indicativas de cisalhamento,
se está ocorrendo condensação ou penetração de água da chuva para o interior do edifício. Isso gera tanta patologia, nós vamos dissecar isso muito bem. E por último, a gente pode dizer se o edifício está sendo corretamente utilizado. Olhe bem como a coisa é profunda. Nós precisamos fazer o levantamento de todos esses subsídios para que se produza realmente um relatório de vistoria técnica perfeito. Importante salientar que os objetivos principais de uma vistoria são os relacionados aos questionamentos a seguir. Então, vamos falar quais são os objetivos principais de uma vistoria. Primeiro, avaliar as patologias existentes naquele prédio, naquela casa, naquele galpão, naquele shopping, enfim. Avaliar as patologias. Esse é um dos objetivos principais da vistoria. 2. Avaliado as patologias, diagnosticar as mesmas patologias. Essa etapa chama-se etapa de como entender os fenômenos ocorridos. Nós vamos ver, já, que toda vistoria é dividida em 3 etapas. E essa agora, que nós estamos estudando, é a chamada etapa de como entender os fenômenos ocorridos, que no caso, é a segunda etapa. A primeira etapa é o levantamento dos subsídios. Terceiro grande objetivo de uma vistoria é descrever a situação real das patologias. Quarto, outro objetivo importante, recomendar ações no sentido de solucionar os problemas. Essa é a etapa da definição de conduta, que a gente chama a terceira etapa. E, finalmente, outro grande objetivo da vistoria é formular um plano de inspeção das alvenarias. Então, como vocês veem, a vistoria é de fundamental importância com esses objetivos que eu acabei de mencionar. Uma vistoria aí que eu acabei de falar, vou repetir. Uma vistoria didaticamente pode ser dividida em 3 etapas, que também a gente chama de fases. Sendo, por exemplo, que a atual, que é o levantamento de subsídios, constitui a chamada etapa do levantamento de subsídios, subsídios ou dados, também conhecida como primeira etapa, onde são enumeradas as patologias que ocorrem com maior frequência nas alvenarias das fachadas dos edifícios, para o entendimento dos fenômenos. A gente só pode entender os fenômenos se fizer um bom levantamento dessas patologias, que são as seguintes. Vamos agora falar quais as principais patologias que podem ocorrer na alvenaria de fachada de uma edificação. Primeiro, fissuras nas mais diversas configurações nas alvenarias. Quer dizer, nós vamos constatar ao longo do curso que nós temos as mais diversas configurações de fissura. 2. Fissura no revestimento argamassado externo, o reboco. 3. Fissura no sistema de revestimento cerâmico da fachada, como o próprio título do capítulo que nós estamos estudando. O que ele dizia do título? As patologias existentes nas alvenarias, vírgula, nos revestimentos de argamassa e no revestimento cerâmico. Pois aqui, fissuras no sistema de revestimento cerâmico da fachada, é outra patologia. Fissuras na argamassa de rejuntamento do revestimento cerâmico, quer dizer, a argamassa de rejuntamento das cerâmicas, as placas cerâmicas, também tem fissuras. Fissura tem em todo lugar, é impressionante. Fissuras que ocasionam infiltração, a percolação ou penetração de água nas alvenarias das fachadas para o interior do edifício.
nós estamos estudando a fachada, tem as fissuras que permitem a entrada para o interior do edifício da água, acarretando a presença de micro-organismos, quer dizer, gerando, como as algas, os fungos e mofos, que são os bólogos, que é uma manifestação biológica. Isto é uma manifestação biológica das patologias. Os efeitos produzidos por esses micro-organismos, repetindo, algas, fungos e mofos, vão desde a interferência estética até a produção de escamações superficiais e o aumento da porosidade das placas cerâmicas. 6. Ainda dentro das patologias, estamos estudando as prováveis patologias encontradas nas nossas alvenarias. 6. Fissura de canto das portas e janelas devido à concentração de tensões em decorrência da ausência ou da deficiência do comprimento da verga, que fica em cima da janela, e a contraverga, que fica embaixo. Toda a janela tem sua largura, a verga tem que passar no mínimo 10 centímetros à direita, 10 centímetros à esquerda no apoio e a mesma coisa nas contravergas. Então, às vezes, em decorrência da ausência, ou seja, às vezes você chega numa janela, não tem nem a verga nem a contraverga, ou então tem, mas com a deficiência de comprimento que eu acabei de explicar. 7ª patologia, corrosão, por exemplo, nos peitoris das janelas. A janela tem seus peitoris, que inclusive tem uma inclinação de dentro para fora, no sentido de a água não empoçar, devendo ter um bom caimento, que é isso que eu acabei de dizer, para fora. O peitoril deve ter um bom caimento, afastando a água do revestimento externo da parede, projetando-se esse peitoril de 3 a 4 centímetros para fora da face externa da parede. Aqui a parede, peitoril, passando 3 a 4 centímetros da face externa, para fora da face externa da parede, prevendo-se nesta uma saliência chamada pingadeira, que é exatamente para a água vir, fazer isso e ir para o exterior sem escorrer pela alvenaria. Podemos ter ainda a corrosão nas caixas de ar-condicionado, decorrente do baixo cobrimento das armaduras. Isso está já diminuindo mais, porque hoje em dia as caixas de ar-condicionado estão praticamente ficando em desuso em função do novo sistema de ar-condicionado através de split. Degradação do selante, isso nós já sabemos demais, e qual é salteado que é um selante, que é a mesma coisa de mastique, existente nas juntas horizontais de movimentação. Vamos estudar isso com muito carinho. Juntas horizontais de movimentação da fachada, ocasionado pela radiação dos raios ultravioleta e por falha na vida útil do material. Quer dizer, o selante que está inserido nas juntas horizontais de movimentação, eles sofrem com a radiação dos raios ultravioleta e gera, portanto, uma patologia. 10. Descolamento ou destacamento de placa cerâmica, gerado por junta de movimentação com ausência ou ineficiência dessa junta. Então, gera o descolamento e destacamento das placas cerâmicas da parede. 11. Escurecimento das placas cerâmicas, outra patologia. 12. Aparecimento de eflorescência, muito conhecido nosso. 13. A posição inadequada das juntas das fachadas, porque além das juntas horizontais da fachada, elas têm que ter uma profundidade, uma largura bem definida, que nós vamos aprender, e estarem posicionadas corretamente no pano de alvenaria. Portanto, hoje a gente encerra
essa primeira, digamos, esse primeiro vídeo, que na realidade é o segundo, porque o primeiro foi a introdução, foi no 23º vídeo, esse é o 25º, pulamos um, porque no 24º nós falamos sobre o incêndio no estádio Castelão, uma coisa que surgiu aqui no nosso estádio em Fortaleza. Portanto, estamos hoje encerrando o nosso 25º vídeo, o primeiro realmente técnico sobre as patologias das alvenarias de fachada das edificações, que nós vamos desenvolver lentamente, progressivamente e muito didaticamente ao longo de muitos vídeos. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira grande vídeo sobre esse assunto técnico. Agradecer extremamente e pedir que vocês visualizem e indiquem para os colegas, amigos e parentes para visualizarem também e se inscreverem. Agradeço mais uma vez e olhem no YouTube Mário Soares. Até a próxima!